Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que sim, torço muito para que sim, porque, como vocês são antigos companheiros, antigos amigos aqui dessa jornada, considero-os todos como uma grande família. E claro, sempre torcendo para ver o nosso país, de uma forma ou de outra, sair dessa arapuca em que nos metemos. Sim, porque muito embora esteja ocorrendo esse glamour de G20 no Rio de Janeiro, todos nós sabemos que a nossa realidade é completamente diferente do que eles tentam passar. Colocaram até placas coloridas na Avenida Brasil, tentando esconder, todo aquele lado feio. Eu falo feio, não porque Rio de Janeiro seja feio, muito pelo contrário, mas o lado feio que é o lado abandonado e dominado pelas milícias. Eles querem enganar a quem? Só os gringos, evidentemente, mas nós não. Agora, nessa reunião do G20, onde estão aí os 20 países que fazem parte, e mais outros países convidados a participar, com centenas, eu diria, de jornalistas presentes no Rio de Janeiro, eu faço uma pergunta: a quem eles realmente querem enganar? Quem realmente está a favor de acabar com a fome do mundo nesta tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza? Quem tem interesse em acabar com isso? O mandatário brasileiro, que boicota o nosso agronegócio, que faz de tudo para emperrar o trabalho desse povo que sustenta a mesa dos brasileiros e do mundo também, que se tivesse apoio total, como tiveram no antigo governo, o agronegócio brasileiro estaria sustentando a mesa do mundo todo e ajudando a diminuir a fome, como não? Mas não, tudo é feito para dificultar, para boicotar, com esta sanha maluca de querer dizer que o tal MST pode produzir arroz orgânico, arroz de qualidade. É um engano para gringo ver. O Partido dos Trabalhadores, que governou e ainda está governando o Brasil já por 16 anos em seu total, até agora, ele ainda não conseguiu cumprir o que sempre prometeu desde os tempos de porta de fábricas do senhor Inácio, lá em São Bernardo do Campo. Ele prometia trabalhos qualificados aos funcionários, principalmente lá na Volkswagen, que era o principal reduto dele, diminuir jornadas de trabalho, ou seja, é uma coisa que ele já tem há muito tempo, e salários melhores para sustentar mais as famílias dos trabalhadores. Esse discurso ficou velho, ficou ultrapassado, porque com 16 anos de governo, não vimos em lugar algum diminuir a fome de ninguém. Em lugar nenhum eu consegui ver ou ter notícias de que a pobreza havia diminuído. Ou seja, os pobres continuam morando em locais deficitários, próximos a esgoto a céu aberto, porque é outro assunto que o PT também nunca se preocupou, que é o saneamento básico. No Nordeste, o povo continua com aquela dificuldade da sede, já que esse atual governo boicotou o trabalho feito no governo anterior de levar água para o Nordeste. É um assunto que outra hora podemos até discutir. Mas o mandatário atual pratica aí uma política totalmente corrompida por interesses escusos. E por que ele faz isso? Porque ele tem ministérios que costumeiramente desviam milhões dos cofres públicos. Por que esta sanha de promover a ministros aqueles que vão participar desses esquemas nebulosos, para não dizer coisa pior,
desvia o dinheiro da saúde, aí o Ministério da Saúde vem com desculpa que não tem dinheiro para vacina, ou as vacinas não chegaram por causa disso, por causa daquilo. Mas no governo anterior, bateram e bateram duro no nosso ainda presidente, porque não tinha comprado vacinas para combater a pandemia. Vacinas que nem existiam ainda, nem mesmo nos Estados Unidos. E eu sei porque eu tomei a minha primeira dose obrigatoriamente, porque morava nos Estados Unidos e tinha que viajar para o Brasil. Sem a vacina eu não viajava. E eu lembro perfeitamente o dia que saiu a primeira dose de vacina, em 25 de dezembro, né, de 2020, lá nos Estados Unidos. Mas, voltando ao assunto G20, e os outros países, né, os desenvolvidos, os países europeus, que apito eles tocam para falar a verdade? O que eles realmente fazem para combater a fome? Porque, pelo que consta, lá também existe fome. Porque para nós, a imprensa só traz cartões postais, né? As lindas praças de Portugal, as lindas praças da Alemanha, da França, Torre Eiffel, né? Mas e o lado pobre, o lado de quem tem dificuldades, que moram em apartamentos minúsculos, apertados e pagam muito caro? Isso eles escondem, porque não interessa a eles, né? Esse apito que eles tocam contra aí a fome, contra o aquecimento global, com suas fábricas tocando o barco a todo vapor para terem um crescimento industrial e poderem competir, eles escondem. Segundo eles estão lutando para diminuir o aquecimento, para diminuir a emissão de gases. Estão nada. O que eles querem é que os países em desenvolvimento, como o Brasil, é que cessem suas fábricas, diminuam suas produções, para eles continuarem sendo competitivos. Né? Eles continuam emitindo gás como se não houvesse amanhã. E aí eles vêm participar de uma cúpula do G20 para dizer que querem combater a fome. Esse assunto eu ouço desde que eu sou moleque. E olha que já faz tempo, hein? Até levantou poeira aqui a hora que eu falei. Levantou poeira. Mas é assim que eles trabalham. É aquele método de enganar as pessoas. Que olha que hoje nem temos mais em destaque na política brasileira, por exemplo, aquele serelepe saltitante, né? Aquele senador que saía correndo lá do Congresso, atravessava a Praça dos Três Poderes, pulando como um serelepe para levar fuxico, né? À Suprema Corte, ao puxadinho da Suprema Corte, que sempre tinha lá um ministro no balcão esperando o fuxico do dia. Né? Essa Suprema Corte que não julga somente as ações que chegam até ela dos tribunais inferiores. Não. Já que o Supremo é o último recurso, esses recursos são provenientes da primeira e segunda instância. E da terceira instância também, que são os tribunais superiores. Mas por conta daquele serelepe, eles ficavam julgando fuxicos, né, que os partidos tinham para combater o presidente anterior. Mas hoje, não. Mas quando chega a hora do G20, aí aparecem as figuras, né, todas aí com aquela pose de estadista, tentando vender uma propaganda que não existe, tentando fingir que o povo está comendo bem, vivendo bem, morando em residências totalmente adaptadas, com saneamento básico, né? Essa é a história que tentam passar. Então, o Brasil não tem competência para organizar um evento desse tipo, assim como não tem capacidade para organizar a COP do ano que vem lá em Belém. Porque o que o Brasil faz para impedir o desmatamento e as queimadas hoje em dia? Nada, absolutamente nada. O Brasil continua queimando à torta e à direito a floresta amazônica, continua o desmatamento à vontade,
Sem falar, né, da tomada de propriedades que ocorre lá no norte do Brasil e que a imprensa não divulga. Muitas pessoas simples perdendo suas propriedades, sabe-se lá para quem. Mas vão fazer a COP. A 29, se não me engano, não é isso? Ou 30. Também não importa se for 31, 50. Mas 51 importa. Porque se for a 51, meu Deus do céu, eles esticam essa COP por um mês. Então a quem eles querem enganar? A nós que já estamos acostumados a apanhar diariamente com essas notícias que causam ânsia, que causam asco. E o papel da primeira-dama deste governo? Eu faço questão de frisar, primeira-dama desse governo. E o papelão internacional que ela provocou nesse último final de semana. Quem é que combateu duramente? O que eu vi foi essa imprensa aí, tentando ser duro contra ela, mas passando pano ao mesmo tempo. Ninguém foi a fundo para apontar o dedo e dizer é uma vergonha para o Brasil. Claro que não. Eles não podem parar, de receber seus dividendos. Só que a diplomacia brasileira para o resto do mundo se tornou um fracasso. Uma diplomacia fracassada nas mãos de Mauro Vieira, que ocupa o cargo, de ministro de Relações Exteriores, porque quem realmente comanda a pasta é o tal Celso Amorim, que é o assessor especial do inquilino do Palácio do Planalto. Só que, coincidentemente ou não, parece que as viagens e visitas que o Celso Amorim faz são sempre para países latinos, para a Rússia, para a China, para a Venezuela. Eu não vejo notícias que Celso Amorim está em Washington conversando com o governo americano. É claro, a pauta deles não interessa a nós conservadores, interessa a eles que têm aquele sonho, aquela queda pelo comunismo, Só que um comunismo ditatorial, diga-se de passagem, porque o sonho deles é se perpetuarem no poder, simples assim. Eles não estão preocupados em passar a faixa para ninguém. Eles querem manter a faixa com eles. Simples. Só que, depois desse final de semana, a diplomacia do Brasil está passando vergonha no mundo inteiro, porque virou notícia no mundo inteiro as bobagens ditas pela primeira-dama desse governo. E parece que o casalzinho nem se bicou direito de sábado para ontem e de ontem para hoje. Tem um videozinho rolando aí na internet, onde o casal entra, não sei aonde também, não me interessa. A primeira-dama desse governo tentou dar uma pitotinha no inquilino do Palácio do Planalto e ele fez que não viu. Entraram hoje para a reunião do G20 andando como se fossem dois desconhecidos. Claro, caíram no pau, caíram nas costas do atual inquilino do Palácio do Planalto para segurar sua mulher. Mande ela fechar a boca. Mande ela ficar na dela. Mande ela lavar a louça. Porque está falando demais e queimando o filme do Brasil. Será que o mandatário brasileiro teve coragem de se encontrar com Xi Jinping e levar a primeira-dama desse governo? Duvido e odó. Duvido. Só que tudo isso que eu estou falando, e hoje está tudo mesmo de improviso, nem preparei pauta nenhuma, porque praticamente tem-se a impressão que a gente fala exatamente as mesmas coisas todo santo dia. E não sou só eu, é todo mundo. Mas fato é que hoje o Brasil vive um problema geopolítico muito sério. Já não é mais um problema interno e com algum país especificamente falando. Já virou um problema geopolítico, pois o atual governo diretamente, eu ia falar direto ou indiretamente, não, é diretamente, já se posicionou
contra todas as pautas que chegam dos Estados Unidos da América. E o atual inquilino do Palácio do Planalto, inclusive, declarou no dia de ontem que vai manter aí uma posição somente oficial com os Estados Unidos. O que significa dizer isto é o seguinte, que não será uma relação de colaboração, não vai ser uma relação de amizade, de estreitamento. Quando ele fala que vai ser uma relação oficial, significa dizer que são aquelas agendas protocolares, aqueles encontros, como por exemplo no G20, quando for o Donald Trump presidente, evidentemente, onde chega, cumprimenta, tira foto e chega. Esse vai ser o relacionamento. Isso mostra o afastamento que vai ocorrer do Brasil para o próximo governo americano. E olha, isso é muito bom para nós. É ótimo para nós. Triste seria se houvesse uma intenção de Donald Trump criar uma intimidade com o casal esbanja. Vem aqui para os Estados Unidos, vem fazer umas comprinhas aqui que não tem problema. Imagina, hein? Felizmente não vai ter. E por outro lado, significa também que o Brasil não terá uma relação muito amigável com a Argentina de Javier Milei, que já informou, inclusive, que abrirá um acordo de livre comércio com os americanos. E isso significa dizer que ele vai se colocar na contramão dos interesses brasileiros na hora de fazer comércio. Assim como já existe no Chile há anos um acordo bilateral com os Estados Unidos, onde o Chile exporta seus vinhos, compra produtos americanos, independente de haver aqui na América Latina algum grupo como o Mercosul, por exemplo, ele já tem um acordo com os americanos. E o Javier Milei vai fazer a mesma coisa. Significa dizer que as exportações brasileiras para a Argentina não serão tão fáceis daqui para frente. E a Argentina não vai ficar dependente de comprar do Brasil também. E ideologicamente nós sabemos que Javier Milei comprou todas as pautas americanas. Está participando aí dessa G20 de forma protocolar, para não dizer que fez papelão. Mas longe de pensar que ele vai ficar unha e carne com o governo brasileiro. Tudo isso faz com que a situação geopolítica do Brasil fique ruim, porque a Europa já conhece o Brasil, já conhece o mandatário brasileiro de perto. E, aliás, o Macron, que foi visto ontem, à noitinha, andando nas praias de Copacabana, ele já avisou e já reafirmou que a França não vai fazer acordo com o Mercosul. A União Europeia não vai ter acordo com o Mercosul. Portanto, o Mercosul vai se transformar num bloco também nanico, do tamanho e da importância de quem faz parte. Agora, o que ficou sério, e quando eu falo sério, é sério para valer, é que, e até vamos tentar entender o porquê, é que ontem o ainda presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia. E isso pegou muito mal, porque Vladimir Putin já se posicionou e disse que tentem. E o Putin, para mostrar que não está brincando, até selecionou os países que serão atacados caso a OTAN ataque a Rússia. Porque ele considera que se o míssil é americano, não importa que foi a Ucrânia que mandou. O que importa é que o míssil é americano. Então, ele fala, é a OTAN que está me atacando. E ele já sinalizou quais países seriam atacados caso isso venha a acontecer. E a coisa é tão séria que Donald Trump até gravou um vídeo que eu vou colocar agora para vocês. Prestem muita atenção, está traduzido. Presta atenção. Under Joe Biden, the world has become vastly more dangerous
And there is no greater danger than the deadly menace of nuclear weapons and hypersonic missiles. Hypersonic missiles move at many times the speed of sound and 6 times faster than current missiles. Armed with nuclear weapons, they could annihilate entire cities and even countries within minutes. And we cannot let this happen. If you take a look right now, the nuclear word is being mentioned all the time. This is a word that you're not allowed to use. It was never used during the Trump administration, but now other countries are using that word against us because they have no respect for our leadership. World War III would be a catastrophe unlike any other. This would make World War I and World War II like very small battles. The best way to ensure that such a conflict never happens is to be prepared with unmatched technology and unrivaled strength. To this end, when I'm commander-in-chief, which we did an awfully good job at rebuilding our military, we rebuilt the entire military. Once again, I will work with Congress and our great military leaders, not the ones you see on television. I don't consider them leaders. But we're going to work with them to build a state-of-the-art next-generation missile defense shield. Just as Israel is now protected by the Iron Dome, a dream once thought impossible, America must have an impenetrable dome to protect our people. We worked with Israel to develop that dome. They relied on us, not just them, they relied on us. We have technology that's unsurpassed, but our past leaders haven't really wanted to use it. I rebuilt our military at a level that nobody thought possible, but we have to now go that further step. We must be able to defend our homeland, our allies, and our military assets around the world from the threat of hypersonic missiles, no matter where they are launched from. Our adversaries must understand that they, not the United States, will be totally destroyed if they ever dared to launch missiles against our homeland. The Space Force, which was inaugurated under my leadership, will have a very vital role to play. It was such an important thing we did. The Democrats fought us all the way, but we got it passed. First time in 79 years, a new force. Just as I rebuilt our military, especially our nuclear capabilities, I will build the shield to defend America from missile attack. We will have a peace through strength, and that's what we had, and we had no wars during the Trump administration. We had no wars, remember that, because we were strong, the other side knew it, and they didn't want to play games, they didn't want to mess around. Thank you very much. Pois então, meus amigos, na atual conjuntura, eu fico tentando imaginar por que somente agora, nas vésperas de deixar o Salão Oval da Casa Branca, Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar esses mísseis que já foram enviados para Vladimir Zelensky há muito tempo. Por que agora? Será que a intenção dos democratas é azedar o início do governo de Donald Trump? Fazer Trump começar um governo com um problemaço nas mãos? Com o risco iminente de uma guerra, como o próprio Donald Trump fala? Porque no primeiro mandato de Donald Trump, jogaram nas costas dele a pandemia. Como jogaram nas costas do nosso presidente, a pandemia, que ajudou a estragar muito o governo. Aqui e lá. E agora parece que os democratas querem jogar um problema muito maior, que é enfiar os Estados Unidos em um conflito direto contra a Rússia. E quando eu falo contra a Rússia, não é só contra a Rússia. É contra a China, contra a Irã. Enquanto os Estados Unidos se divide nesses conflitos geopolíticos, a China quietinha fica ali esperando o momento exato de tomar conta de Taiwan. Tudo é um jogo político, né,
que é muito bem jogado por esse pessoal da esquerda, principalmente da Rússia e da China, né? Enquanto o Brasil se acha importante para mudar os rumos do mundo. A importância do Brasil no mundo comunista é a mesma de Cuba, que é um Zé Ninguém que depende da ajuda dos outros. É simples assim, só que esse governo está ajudando a azedar a nossa vida política, criando conflitos com quem não deveríamos ter. Principalmente contra o segundo e o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, que é Estados Unidos o segundo, o terceiro é a Argentina. E a China ainda é o primeiro, porque há muito tempo o Brasil vinha favorecendo a China. Só que a economia da China está tão ruim, mas tão ruim, e depois que Donald Trump entrar, que aumentar as taxas de importação de produtos da China, a situação da China vai ficar muito pior. Vai ficar tão ruim que vai ser necessário diminuir suas importações. A China vai ser obrigada a diminuir as compras que faz do Brasil, por exemplo. E aí, como fica? Então eu acho que esse jogo está sendo muito mal jogado por essa turminha que se acha inteligente, como a dona primeira-dama desse governo. Ou seria inteligentes como o tal Felipe Neto, que provocou o Elon Musk? Nossa, que coisa, hein? Como o Felipe Neto é importante nessa fila de pão. Ele tá me lembrando aí o Serelepe saltitante agora. Né? Os dois têm o mesmo jeitinho, o mesmo tamanho, os dois são fuxiqueiros, e os dois estão lá dentro desse governo. Então, não podia dar em outra coisa, não é isso? Então é isso, meus amigos. Esse era o bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tratei de muitas coisas ao mesmo tempo aqui para distraí-los, né? E faça de conta que hoje eu fui um fuxiqueiro também, não é isso? Mas, se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e colaborem com o canal quem puder, ok? Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.